Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais um vídeo, né? Agora vamos voltar a falar de edições de Libertadores e Copa do Brasil, né? Agora vamos começar pela Libertadores e vamos falar de duas Libertadores seguidas, né? No mesmo vídeo, porque tivemos um bicampeão, né? E a Libertadores em questão é a Libertadores de 2000 e depois 2001, né? Começando pela de 2000, né? Nesse de 2000 tivemos mudanças, né, significativas. Um aumento de clubes de 21, 22 para 34, né? 32 times jogavam a fase de grupos, aí os outros dois ali eram eliminados numa preliminar, né? Que eram os mexicanos contra os venezuelanos, né? E aí aumento de clubes participantes, né? Ou seja, o Brasil teve dessa vez várias equipes, né? E ia ser assim como é nos dias atuais, né? Eu vou dar um exemplo rápido aqui. A Argentina teve 4 times, Bolívia teve 3, Brasil teve 4, na verdade 5 vagas, né? Porque o Palmeiras era o atual campeão, né? E na verdade eram 4, né? Mas como tivemos um brasileiro atual campeão, então portanto foi 5, enfim, é um aumento significativo, né? Fora isso, é outra mudança era que o atual campeão não entrava já nas oitavas, né? E também não se classificaria para a Libertadores seguinte, né? É, mas isso não vem ao caso, pelo menos nessa edição, porque como o Palmeiras ganhou em 99, ele já entrou, né? Em 2000, só que dessa vez na fase de grupos, né? E ia ser assim até os dias atuais também. É, Agora vamos falar o regulamento, né? Agora ficou como se fosse uma Copa do Mundo até 2022. 32 times, né? Fase de grupos, 8 grupos de 4, né? Os dois melhores avançam e aí oitavas até a final. É, e teve outro detalhe também que eles quiseram melhorar, vamos dizer assim, é aquela coisa dos 8 primeiros melhores colocados, né, contra os segundos melhores colocados, né, que até hoje é assim, né. Então, eu não sei se o América, por exemplo, o melhor time da primeira fase foi o América de Cali, né, e o pior foi o Atlas do México, só que eles não se enfrentaram, ou seja, acho que fizeram sorteio e tal, e aí, né, é algo parecido com é atualmente, né? Tipo, os times classificam. Quando a gente souber os classificados na Libertadores atual, vai ter aquele sorteio e tal, e o primeiro, o melhor, pode enfrentar o 12º pior, enfim. Não é mais como era uns anos que a gente vai já saber, né? Acho que nas Libertadores de 2005 em diante, né? Se eu não me engano. Enfim. Vamos lá, regulamento é 8 grupos de 4, avança os dois melhores, aí tem os 16, e aí diante é mata-mata tradicional, né? Oitavas até as finais. Agora falando isso, vamos falar do campeão, né? O campeão de 2000 foi o Boca, né? Boca Juniors, após 23 anos, né? Conquistou a Libertadores pela terceira vez, né? Ele foi campeão em 77, 78, né? Depois ficou um longo período, né, sem título de Libertadores, né? O Boca até chegou a jogar algumas Libertadores, mas com times, né, pouco competitivos, tal. Enfim. E esse time de 2000 do Boca foi um time muito forte, um time histórico do Boca, porque o Boca já estava vindo numa ascendente desde 98, né? E quem assumiu esse time foi o Carlos Bianchi, sim, aquele mesmo Carlos Bianchi que a gente falou, né? Lá do Vélez, 94, enfim. E o Carlos Bianchi, a partir daí, ia ser um técnico lendário, né, na história do Boca, do futebol argentino, enfim, graças às Libertadores e outras conquistas. O Boca tinha um time muito forte, tinha um time competitivo, tinha nomes ali como Palermo, Bermudes, um lateral ali chamado Arruabarrena, é, tinha Guillermo Esqueloto, né? E um jovem talentoso Riquelme, né? Simplesmente o Roman Riquelme, né? Que seria um dos principais nomes do futebol argentino nos anos 2000, 2010, né? Enfim, agora a gente tem que falar, né? Do Boca, né? Na caminhada do Boca, o Boca, outro detalhe, tá? Não tinha mais aquela coisa dos times do mesmo país se enfrentarem contra os times de outro país, ou seja, dessa vez era tudo mais embaralhado, vamos dizer assim, meio mais distanciado. Portanto, o Boca caiu no grupo 2, um grupo que tinha Peñarol, Blooming da Bolívia e o Universidade Católica. E o grupo foi fácil pro Boca, né? O Boca terminou na liderança. E aí nas oitavas o Boca enfrentou o El Nacional do Equador,
e conseguiu se classificar, né? Empatou fora, sem gols, e na Bombonera ganhou de 5-3. Nas quartas, o Boca enfrentou o rival, né? Um grande rival, River Plate, ou seja, um duelo cheio de peso, com certeza, né? No jogo de ida em Monumental de Núñez, o River ganhou de 2-1. Só que na Bombonera o Boca venceu com sobras, com amasso e tudo mais, o rival, né? Enfiando um 3-0 no River. E aí o Boca era semifinalista, enfrentou o América do México. Aí os mexicanos já tendo destaque, né? O América com um time forte, né? Também. Né? O Boca venceu o primeiro jogo por 4-1 em casa, né? Porque o América foi o melhor time da primeira fase, né? Na soma geral, né? Por isso que o Boca teve que jogar a primeira em casa, né? O Boca enfiou 4-1 nos mexicanos, né? E no México, né? No Estádio Azteca, o América mostrou sua força, né? Venceu o jogo por 3-1, mas não foi suficiente, né? E o Boca estava na final. E na final o Boca enfrentou o Palmeiras, né? O Palmeiras, que era o atual campeão, né? Novamente chegou na final, né? E sonhava com o bicampeonato, né? E para piorar, né, na vida do Boca, o jogo de volta seria em São Paulo, né? No Morumbi, enfim. O jogo de ida, né, foi um jogo movimentado e tal, né? O Boca esteve à frente do Palmeiras por 2 vezes, mas aquele Palmeiras de Felipão era sempre um time que não desistia, né? Que brigava muito, né? O Palmeiras, mesmo atrás por 2 vezes, conseguiu empatar o jogo 2-2, né? Isso, muitos achavam que o Palmeiras, né, ia conseguir o título, né? Porque empatar fora, né, era só ganhar em casa para ser bicampeão, né? E no Morumbi, né, lotado ali com 60 mil pessoas, mais ou menos, né? Um jogo muito pegado, muito tenso, tal. Os dois times não quiseram se arriscar muito, talvez por medo de fazer um gol, enfim. E aí os dois times, né, foram muito cautelosos e o jogo ficou 0-0, né? E aí, assim como em 99, né, o Palmeiras disputou de novo, né, a final nos pênaltis, né? Só que dessa vez, né, o Boca levou a melhor. O goleiro do Boca era o Córdoba, né? Um grande goleiro, né? Ele foi decisivo, né? E aí o Boca conquistou a taça, né, em pleno Morumbi, vencendo o Palmeiras por 4-2, né? E assim calando a torcida verde, né? Que estava em maioria, claro. Um título merecido, né? Um time que fez uma boa fase de grupos e cresceu no mata-mata. Enfim, eliminou o River, né? Bateu o atual campeão, né? Nos pênaltis, com o estádio todo contra, enfim. Um título memorável para o Boca, né? Que teve seus méritos, né? Em chegar nessa conquista. Um título muito merecido, né? Claro, o Palmeiras, né? Talvez tenha falhado no momento ali e tal, mas só que o Boca já provava ali porque era um time forte, cascudo, né? Que seria um time vitorioso nos anos 2000, né? Enfim. Agora vamos falar do time base do Boca, né? O goleiro era o Oscar Córdoba, né? Um baita goleiro, né? A defesa era Ibarra, Bermúdez, Samuel e o Arruabarrena. O meio campo era Bataglia, né? O Bataglia, Traverso e o Gustavo Esqueloto, né? E o Riquelme no meio campo, fechando o meio campo. Às vezes o Basualdo jogava no lugar do Gustavo Esqueloto. No ataque, Guilherme Esqueloto, esse aí é mais famoso, né? E às vezes jogava Barrio e o centroavante, né? O Palermo, né? Martim Palermo. E o técnico, né? O lendário Carlos Bianchi. Agora vocês vão ver a disputa de pênaltis desse jogo decisivo de Palmeiras e Boca e a gente já volta para falar do resto. A torcida do Palmeiras espera. Partiu Alex, perna esquerda, bateu. Gol! Abre os braços. Partiu Esqueloto, bateu. É gol do Boca. Esqueloto. É a segunda do Palmeiras. Partiu Asprila. No pé direito, partiu, bateu. Pegou Córdoba. Pegou Córdoba. Lá vai Riquelme. Pé direito, partiu Riquelme, bateu! Goleiro de um lado, bola do outro. Segundo gol. Partiu Roque Júnior, pé direito, bateu, Córdoba, pegou de novo. Pegou Córdoba, se complica muito tudo para o Palmeiras. Ele e o Marcos partiu, Palermo, bateu o gol do Boca. Termina. Partiu Rogério, pé direito, bateu, é gol do Palmeiras.
faz os... Lá vai Bermudes, pé direito, bateu, acabou no Morumbi. Festa argentina no Morumbi. Bermudes aproveita o pênalti. Sabe que o momento era esse. E aí quando esse momento não acontece, é tão difícil chegar numa final, é tão complicado. E aí você chega e perde nos pênaltis. Então, tanto o melhor jogador acabou sendo o prêmio entregue para o goleiro Córdoba, claro, pelos pênaltis que pegou, assim como o Marcos tinha sido na vitória do Palmeiras em cima do Deportivo Cali, também por sua participação na decisão por pênaltis. Aí, você vê. Bom, vocês viram aí, né? A disputa de pênaltis e tal. Tem até um vídeo aí, acho que, não sei se o vídeo apareceu, mas até o Maradona apareceu ali nos camarotes do Morumbi comemorando, né, o título do seu Boca, né? Enfim, agora vamos falar do time brasileiro, né? Dessa vez tivemos 5 brasileiros, né? E agora vamos ter que ser um pouco rápido. Vamos começar por ordem alfabética, né? Como sempre. Começando pelo Galo, né? Atlético Mineiro, né? O Atlético tinha um time forte, tinha nomes ali como Guilherme, se não me engano, acho que o Ramon Menezes, né? Estava nesse time do Galo, se eu não estiver errado, tá? E o Galo estava um pouco mais forte, né? Do que em 99, né? O Atlético voltava a jogar Libertadores depois de 19 anos, né? Se eu não estiver errado. E o Atlético até que tentou, né? Ir longe, mas não foi muito longe. O Galo foi segundo colocado no seu grupo, né? Um grupo ali que tinha Bolívar, né? Bédia Vista do Uruguai e Cobreloa, ou seja, o Atlético sofreu um pouco ali e tal, mas classificou em segundo. E essa é ruim porque é decidir tudo fora, né? E o Atlético mostrou que não ia muito longe também, né? O Atlético Mineiro enfrentou o seu xará, o Paranaense, né? E eliminou o Furacão, né? Nos pênaltis, né? Tipo, após uma vitória pro Galo no primeiro jogo e derrota em Curitiba, né? Pelo placar mínimo, né? Só que o Atlético eliminou o Furacão nos pênaltis, né? Aí nas quartas, outro brasileiro, né? O Atlético enfrentou o Corinthians, né? E a freguesia pro Corinthians seguiu, né? O time empatou em casa e perdeu no Morumbi. E o Atlético deu adeus. Agora vamos falar do outro Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense jogava pela primeira vez a Libertadores, né? Por ter ganho a seletiva da Libertadores, né? Em 99, né? Uma espécie de times que foram eliminados ali no Brasileirão e tal, né? E aí jogaram essa seletiva, né? Pra ter uma espécie de... pra compensar, né? Alguma coisa, né? Enfim. Aí o Atlético fez bonito na primeira fase, né? Enfrentou o Nacional do Uruguai, né? O Aliança do Peru e o Emelec. E o Furacão em 6 jogos ganhou 5, empatou 1, quer dizer, muito boa campanha, foi o segundo melhor time, né? Nas oitavas, porém, né, o Furacão ficou pelo caminho, né? Perdeu do Xará de Minas, né, o Galo, né, de 1-0 no Mineirão. Na Baixada o Atlético até vence, mas vence por 2-1, só que nos pênaltis o Furacão deu adeus. Agora chegamos no Corinthians, né? O Corinthians estava com um dos times mais históricos da sua história, né? Talvez, possivelmente, né? Claro. O Corinthians vinha de conquista, né? De Mundial de Clubes, né? Naquele ano, né? No comecinho do ano, né? O primeiro chancelado pela FIFA, né? Que tinha mais times e tal, né? E o Corinthians vinha embalado com essa conquista e vinha como favorito, né? Na Libertadores, né? Aliás, já a gente vai falar desse Mundial, tá? Vamos ter que compilar 2 mundiais, né? Porque teve esse da FIFA aí, de clubes, né? Com mais clubes, e o Mundial Intercontinental, né? Mas calma que a gente chega lá. O Corinthians fez uma fase de grupo suave, tranquila, né? Com um grupo que tinha... Um grupo até complicado, mas... né? Não muito para aquele time, né? Tinha o América do México, tinha o Olímpia do Paraguai e o LDU de Quito, né? E o Corinthians passeou, foi líder da sua chave. E nas oitavas o Corinthians passou pelo Rosário Central, no sufoco, porque perdeu na ida 3-2, venceu na volta 3-2 e eliminou os argentinos nos pênaltis. Nas quartas o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro, né? E o Corinthians seguiu, né, com sua freguesia em cima do Galo, né? Empatou na ida e venceu no Morumbi. E aí na semifinal o Corinthians reencontrava o Palmeiras, né? Querendo se vingar, né, da eliminação de 99, né? E dessa vez o Corinthians estava muito mais forte do que em 99, né? E o Palmeiras parecia um pouco mais frágil do que em 99, né? Só que isso não foi o caso, né? Em clássico, né? Mesmo que um time esteja melhor e outro pior, clássico tudo se iguala, né, gente? Queira ou não. No jogo de ida, né? Um jogo eletrizante e tal. O Corinthians chegou a estar fazendo 3-1,
Aí o Palmeiras conseguiu buscar, só que aí perto do final do jogo, né? Acho que o Vampeta fez um gol ali, numa bola que desviou na zaga do Palmeiras e enganou o Marcos, né? E o Corinthians venceu 4-3, né? E parecia que o Corinthians ia conseguir, enfim, chegar na final e eliminar o Palmeiras, né? Só que na volta teve aquele jogo histórico, né? O jogo terminou 3-2 Palmeiras, né? E aí nos pênaltis, né? O Marcelinho erra o único pênalti, né? Parou na defesa do Marcos e aí o Corinthians deu adeus mais uma vez a Libertadores e de novo eliminado pelo rival, né? Mas só que até aquele momento o Corinthians fez então a sua melhor campanha, né? Até então, né? Que foi essa semifinal. Agora, por fim, chegamos no Palmeiras, né? O atual campeão Palmeiras, né? O Palmeiras vinha de conquista da Libertadores, né? Não, perdão. Vamos falar do Juventude, gente. Esqueci do Juventude. Oxe, quase que eu pulo, hein? Vamos falar do Juventude. O Juventude entrou na Libertadores por ter sido o atual campeão, né, da Copa do Brasil, né? E o Juventude jogou num grupo que tinha o Palmeiras, né? O El Nacional do Equador e o Strongest da Bolívia. O Juventude ganhou 2 jogos e foi insuficiente. O Juventude, na sua primeira e única participação, não classificou, né? O time de Caxias acabou eliminado na fase de grupos, né? Mas, né, não deu, né, para classificar. Enfim, agora sim, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras era o atual campeão da Libertadores, né? E, como a gente já falou no começo do vídeo, né? Mesmo atual campeão, o Palmeiras entrou na fase de grupos, né? Jogou num grupo que tinha o Juventude, né? E os 2 times lá, né, que a gente falou, o da Bolívia e do Equador. O Palmeiras oscilou um pouco, mas se classificou, né? Sendo líder do grupo. Aí nas oitavas o Palmeiras enfrentou o Peñarol do Uruguai, né? E o jogo foi parelho, né? O Peñarol ganhou em casa, 2-0. O Palmeiras ganhou no Palestra 3-1 e eliminou os uruguaios por 3-2 nos pênaltis. Aí nas quartas o Palmeiras enfrentou o Atlas do México e foi mais tranquilo, né? Ganhou os 2 jogos, 2-0 e 3-2. E aí na semifinal o Palmeiras enfrentou o Corinthians, né? De novo, né? E outra vez o Palmeiras eliminou o rival, né? O Palmeiras até perde o jogo de ida, né? 4-3, aí na volta aquele jogo histórico, né? O Palmeiras sai na frente, o Corinthians vira o jogo, né? Só que aí o Palmeiras vence, revira o jogo, 3-2. E aí na disputa de pênaltis, né? A famosa defesa do Marcos, né? Que defende a cobrança do Marcelinho, né? E aí o Palmeiras pela segunda vez seguida eliminava o rival, né? E os palmeirenses, né, iam à forra, né, gozando os corintianos, enfim. E todos achavam que o Palmeiras ia ser bicampeão, né, pela fase do time, né, por time se dar bem nos pênaltis também, tal. E o Palmeiras enfrentou o Boca, né, o Boca Juniors, e na ida empatou 2-2, ótimo resultado, porém, no Morumbi, né, um jogo muito frio, muito pegado, sem emoção, outro empate. Só que dessa vez, né, o Palmeiras não levou a melhor. O time rodou as cobranças e o Boca foi campeão da Libertadores, né? Foi uma frustração para a torcida do Palmeiras, né? Que queria muito esse título de bicampeão, né? E mais uma vez o Palmeiras era vice, né? Bom, a gente falou dos brasileiros, agora vamos falar dos 2 mundiais, né? Ou seja, tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Dessas Libertadores, ou seja, o vídeo vai ser longo, tá? Só para avisar, o vídeo vai ser longo. Vamos dar uma pausa aqui e a gente já volta. Bom, a gente deu uma descansada, agora voltamos, né? Vamos falar de mundiais agora, né? Temos que falar de 2. O primeiro, claro, que foi no começo do ano, que foi aquele mundial de 2000, né? O que foi em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E esse mundial é meio polêmico até hoje, né? Muitos falam que é um título que o Corinthians não merecia e tal, né? E teve 2 brasileiros, né? Por ser de sedes, né? Corinthians em São Paulo e o Vasco por ser no Rio, né? Mas foi assim, né? Foi os campeões dos anos anteriores, né? Da Libertadores, da Liga dos Campeões, né? Por exemplo, o Manchester entrou porque era o atual campeão, né? Em 99. O Real Madrid entrou porque era o campeão de 98, né? O Corinthians entrou por ser o atual campeão brasileiro, né? E por ser também o país sede. E o Vasco entrou por ter sido campeão da Libertadores em 98, né? E também por ser o país sede, né? Da cidade e tal, enfim. Muitos falam que era o Palmeiras, né? Que devia entrar porque o Corinthians não merecia e tal, né? Só que aí falam que o Palmeiras ia entrar, só que aí o Palmeiras desistiu, né?
Eu não sei o que houve lá. Eu não vou entrar muito nessas polêmicas e tal. Né, o Palmeiras era para entrar, mas aí desistiu. Só que aí o Palmeiras jogaria só o Mundial de Clubes, né? De 2001, que teria também fase de grupo e tal. Só que esse Mundial não aconteceu, né? Enfim, o Palmeiras, tipo, abriu mão, né, desse Mundial para jogar em 2001, né? Que dizem que ia ser na Espanha, inclusive, esse Mundial de Clubes, né? E acho que ia ter mais times, acho que ia ter, tipo, 16 times jogando, enfim. Ia ter esse Mundial, só que aí a FIFA cancelou, os clubes, né? Acho que meio que não se animaram também e tal, e aí esse Mundial, né, com grupos em 2001 também não aconteceu. Mas enfim, aí o Corinthians entrou, o Vasco também e tal. E aí era o que? 8 clubes, né? 2 grupos de 4. E o campeão de cada grupo faz a final. E os segundos colocados disputavam o terceiro lugar. Vamos resumir rapidamente aqui, né? No grupo do Corinthians, o Corinthians tinha o Al Nassr, acho que é da Arábia, o Real Madrid, o poderoso Real Madrid, né? E o Raja Casablanca do Marrocos. O Corinthians passeou, né, nesse grupo, né? Claro. O Corinthians ganhou o do Al Nassr, empatou o segundo jogo em 2-2 com o Real Madrid, né? O famoso golaço do Edilson, né? Que fez a caneta no Carembeu, né? Do Real. E no último jogo ganhou do Raja Casablanca. Não sei se essa é a ordem dos jogos, tá? Entre esses dois times, tirando o Real Madrid, tá? Mas acho que foi isso. Ou foi ao contrário, não vou lembrar direito. No grupo do Vasco, o Vasco tinha o Manchester United, nossa, eu ia falar o City. O Vasco tinha o United, né, o Necaxa do México e o time da Austrália, acho que era o Melbourne da Austrália, alguma coisa assim, Salt Melbourne, não vou lembrar o nome. O Vasco também passeou no grupo, né, um jogo histórico, por exemplo, de 3-1 o Vasco ganhou, né, do Manchester United, né, o Vasco ganhou de 3-1, o Edmundo acabou com o jogo, inclusive, né. E, enfim, aí como Corinthians e Vasco ganharam seus grupos, eles fizeram a final do Mundial, né, do primeiro Mundial chancelado pela FIFA, enfim. E o jogo foi no Maracanã, né, no dia 14 de janeiro de 2000, né. O jogo foi pegado, foi tenso, os dois times com medo, né, de tentar um gol e tal, né, pra ser uma final, né. E aí o jogo se arrastou, assim, 0-0, né, no tempo normal e na prorrogação. E aí nos pênaltis, né, o Dida vira herói no Corinthians, né, o Edmundo erra o último pênalti decisivo e o Corinthians ganha do Vasco 4-3 e assim se sagra campeão mundial, né. Um título memorável para os corintianos, né, que até hoje, né, sempre ironizam os rivais, né, quando tentam falar que esse Mundial não valeu, que é Mundial de Verão, que não sei o que, né, e os corintianos sempre respondem, né, quer reclamar, reclame na FIFA, a FIFA chancelou, tá lá na lista de campeões, não sei o que, tal, enfim, né. Polêmicas à parte, né, e tem outra polêmica, né, que os rivais sempre falavam, enfim, o Corinthians ganhou esse Mundial, mas você tem a Libertadores, enfim. O Corinthians entrou nesse campeonato, gente, por ter sido o atual campeão brasileiro e por ser também o país sede, né? Que era para o Palmeiras sediar em São Paulo, mas o Palmeiras abriu mão, como eu já falei, e o Corinthians entrou, né? Enfim. Polêmicas à parte, esse foi o título corintiano e agora vocês vão ver, né? A disputa de pênaltis, né? Do Maracanã, né? Narração de Luciano do Vale, né? Bom, espero que não dê direitos autorais, tá? Senão, se não tiver vídeo nenhum, eu tive que tirar o vídeo, tá, gente? Entendo. Mas se o vídeo tiver aí, não tiver encheção de saco, aí tá aí, tá? Vocês vão ver a disputa de pênaltis, né? Desse título do Corinthians. A gente já volta pra falar do outro Mundial, pra gente ir logo pra 2001. Coração bate mais forte, meu, não tem jeito. Rincon, trave e gol. E aí o Romário batendo. Bateu mal. A bola passa debaixo do corpo do Dida, né? Não é um craque, né? Ele bate muito pênalti, Fernando Bahia. Vamos ver se bateu aí bem. Nossa, que categoria. Você vê que ele deixa o Elton Palácio. O Alex. Chuta bem. O canhoto sempre. Redinha, não tem jeito. Vê se teu amigo bateu bem. Aí. No canto. No canto, não tem. Estático ali no meio. E olha onde ele vai buscar. Brilhou. Tático, Dida. E aí, Edu. Nossa, que responsabilidade pra esse menino, né? Jovem ainda, né? Seria a sensação dele, né? Corre, bate e faz. Gol do Vasco. E a marca registrada. Ele vinha e chutava, o goleiro fazia a defesa. E se o Marcelinho faz esse pênalti, daria o título pro Corinthians. Campeão. Dida no gol. Concentração, Edmundo manda a bola pra fora.
e o Corinthians é campeão mundial em pleno Maracanã, o Dida não entende muito. Eu acho que ele, nas contas dele, não tinha descoberto ainda que o Corinthians já era campeão mundial. Mas ele hoje tem a noção do que é realmente esse título, o que representa esse título para ele. Lamentação do Edmundo. Bom, vocês viram aí a disputa, né? Aliás, esse Mundial de Clubes ele ia ser realizado em 2001, não foi? Aí só voltaria 4 anos depois, de 2005, e aí seguiria até os dias atuais, né? De 2005 até 2023, né? Agora esse Mundial vai já sofrer uma reformulação, né? Voltaremos a ter 2 mundiais esse ano, não, no ano que vem principalmente, né? Esse ano ainda vai ser nos moldes atuais, mas só que já um pouco diferente, por exemplo. Acho que só, por exemplo, o campeão europeu desse ano já vai estar na final, né? O campeão da Libertadores vai jogar acho que 2 jogos, eu acho, contra o campeão mexicano, não sei, ainda não li direito como é que vai ser esse regulamento, mas enfim. E aí no ano que vem vamos ter o Super Mundial, né? Com 32 times, né? Fase de grupo, mata-mata, enfim, a lá a Copa do Mundo, né? E de 2025, e esse Super Mundial sempre será em 4 anos, né? Como uma Copa do Mundo, né? Enquanto que esse Mini Mundial, né? Que eles chamaram de Intercontinental de novo, né? Esse aí mata-mata ele vai ser anualmente, como é normalmente, né? Enfim, teremos 2 mundiais, tipo 2025, 2029, enfim, mas quando tiver isso vai ser esse mundial rapidinho aí, né? Enfim, talvez eu fale mais um dia um vídeo sobre isso, tá? De mundial, de clubes, interclubes, enfim, tal. Seus times que ganharam antes de 2000 é campeão, enfim. Vamos continuar falando de mundial. Agora temos que falar do Intercontinental, né? O Interclubes, né? Esse realizado no fim do ano, e voltamos a falar do Boca, né? Campeão da Libertadores, o Boca enfrentou o Real Madrid, campeão da Champions naquele ano, né? Em Tóquio. E o Boca comprovou a sua grande fase, né? Foi um jogo parelho e tal, né? O Real Madrid tinha um timaço, tinha um time cheio de estrelas, né? Mas só que o Boca, sempre competitivo e forte, o Boca foi lá, superou os espanhóis e ganhou de 2-1, né? E o Boca conquistou o Mundial Interclubes, né? Um título muito merecido, se não me engano, acho que era o 2º título do Boca, né? Ou não vou lembrar agora. Oh, caramba, não vou lembrar, gente, caceta. Era o 2º? Não sei, peraí. Agora achei aqui, né? Achei que o Boca não tinha ganho, tinha esquecido já. O Boca ganhou a primeira em 77, né? Num jogo que o Boca bateu o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, né? E esse então foi o 2º título mundial do Boca. Enfim, o Boca era bicampeão mundial, né? E assim, aquele ano teve 2 campeões mundiais, né? Os corintianos podem até achar ruim e tal, mas, né? Se a FIFA chancelou esses títulos intercontinental, não posso falar nada, né? Reclame com eles. Enfim. Bom, falando depois disso, né? Agora sim podemos encerrar, ufa, a primeira parte, né? E vocês vão ficar com os gols desse título do Boca, e aí agora vamos pular para 2001, tá? Vamos lá. Ahora para Caso Delgado, está habilitado. Palermo para área, Chelo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. Portanto, ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. Área cambiaban todas para Raúl, si pasa Roberto Carlos, el que cierra es Ibarra, y ahora Roberto Carlos. Bataglia. Boca es campeón del mundo. Boca campeón intercontinental. Boca y la gloria. Boca y el título. Boca y el mundo. Ufa, bom, gente, depois de falar tanto de 2000, de Libertadores e os 2 mundiais, muitas coisas, agora sim, chegamos em 2001, ano que o Boca foi bicampeão, né? E 2001 foi o primeiro ano do novo milênio, do novo século e tal, né? E o Boca, enfim, conseguiu chegar ao bicampeonato, né? Um título, né, que comprovava ali a grande fase do time do Boca, né? Convenhamos, né? O Boca jogou num grupo, né, que tinha Cobreloa, né? Cobreloa do Chile, jogou contra também Deportivo Cali da Colômbia e o Oriente Petroleiro da Bolívia. E o Boca passeou, né, no grupo. O time ganhou 5 dos 6 jogos, né, e avançou de fase sem problemas.
E aí o Boca enfrentou o Junior Barranquilla da Colômbia, né? O time venceu a ida por 3-2, empatou fora 1-1. E aí avançou de fase e nas quartas encarou o Vasco da Gama, né? O Vasco que tinha ainda um time forte, um time competitivo e tal, né? Só que o Boca não ligou pra isso e despachou o Vasco sem dó, né? Venceu a ida por 1-0, né? Em São Januário, né? Acho que foi em São Januário o jogo, não sei. E na Bombonera enfiou 3-0 e eliminou o Vasco. E nas quartas o Boca voltou a enfrentar outro brasileiro, o Palmeiras, né? De novo o Palmeiras, ou seja, Palmeiras e Boca já estavam com a rivalidade aflorada, né? E dessa vez foram 2 jogos mais equilibrados, né? O primeiro jogo foi 2-2, né? Aliás, um jogo muito polêmico, né? Onde o juiz Ubaldo Aquino não deu um pênalti pro Palmeiras, né? Ainda deu um pênalti, né, que não foi nada pro Boca, enfim. Os palmeirenses até hoje reclamam desse juiz, né? E o jogo terminou 2-2. E na volta, né, no Palestra Itália, né? O Boca chega a abrir 2-0, né? Só que aí o Palmeiras consegue buscar, empata 2-2. E aí nos pênaltis, né, de novo o Boca leva a melhor, né? De novo o goleiro Córdoba se destaca. E o Boca elimina o Palmeiras vencendo por 3-2. Ou seja, o Boca já tinha virado o carrasco, né? Dos times brasileiros já, né? Pra você ver. Fora isso, né? Além dessa fase toda que eu já falei nesse vídeo, né? O Boca se tornaria o terror do time brasileiro, né? Classificado para a final, o Boca Juniors enfrentou o mexicano Cruz Azul do México, né? Enfim, a primeira vez o time mexicano chegava na final, né? E outro detalhe, né? Como os times mexicanos são convidados, né? Não podem ganhar a Libertadores e disputar o Mundial, o Boca automaticamente já estava no Mundial Interclubes, né? No final do ano, né? Ou seja, se ganhasse a Libertadores ou não, tanto faz, porque já estava lá. Na ida, né? Na cidade do México, em Azteca, né? O Boca calou 100 mil pessoas, né? Ganhou de 1-0. Pra você ver como esse time era copeiro, né? Não ligava para estádio cheio nem nada. Aí na volta, na Bombonera lotada, né? Todo mundo esperava um jogo fácil até, só que o Cruz Azul surpreende, né? O time vence por 1-0, né? O Palência faz o gol do time do México. E o jogo termina assim e a torcida do Boca fica aflita, tensa, né? Só que aí nos pênaltis, né, amigo? Aí o Córdoba, né? Um pegador de pênaltis, né? Ajuda o Boca e o Boca vence por 3-1 nos pênaltis e assim era bicampeão da Libertadores seguida, além de ser tetra da Libertadores, né? O Boca repetia a dobradinha, né, que ele fez lá nos anos 70, né? 77, 78 e agora fez a dobradinha no novo século, né? 2000 e 2001. O time base do Boca, campeão de 2001, era quase o mesmo do ano anterior. Era Córdoba no gol, a defesa era Ibarra, Bermúdez, Matejan e Clemente Rodrigues, né? O meio campo era Vidia Real, né? Bataglia e o Traverso. No ataque mais avançado, né? Era o Riquelme, né? Gaetan, né? O Gaetan jogava ali e Christian Rodrigues, né? Às vezes jogava o Marcelo Delgado e o Mito Bianchi era o técnico, né? Agora vocês vão ficar, né, com a finalíssima, tá? O jogo do título do Boca e a gente já volta para falar dos brasileiros, né? Y llegará el gol de Palencia, el hombre de la selección mexicana que pone el partido en el primer tiempo 1-0. Ahora estaban iguales. Peruano Hidalgo. Y a los tiros penales de nuevo. Palencia muy anunciado, pero define. El partido estaba 1-1 mediante esta definición. Serna le pega muy bien de derecha. Bien Serna, ¿eh? Caldames, con mucho susto, a colocar. Córdoba brillante una vez más. O sea que no sé si entraba la pelota igualmente, ¿eh? Delgado, que es casi infalible en los penales. Si no te perdona, te mata además. Otro de los jugadores mexicanos que malogra el penal. Bermúdez, que contra su costumbre le pega fuerte y al medio. La pelota da en el travesaño. Con ese tiro penal Boca se aseguraba la copa, pero lo hizo aquí. Sí. Otra vez, el equipo de Carlos Bianchi. Consagrándose campeón, en este caso de la Copa Libertadores de América en menos de 3 años. Bom, vocês viram aí o título do Boca e tal, né? O Boca consagrava a ser tetracampeão, né?
Agora a gente tem que falar dos times brasileiros, né? E dessa vez foram 4 brasileiros, né, que jogaram. Vamos começar pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ganhou a Copa do Brasil, né? Voltava a jogar Libertadores depois de, se não me engano, 3 anos. Não, depois de 2 anos, né? 3 anos, na verdade. O Cruzeiro na fase de grupos, né? O Cruzeiro jogou num grupo que tinha Emelec, Olímpia e Sporting Cristal, e o Cruzeiro passeou no grupo, né? Fez 16 pontos de 18 possíveis, né? E foi primeirão, né? E eliminou o El Nacional do Equador sem dificuldades, né? 2-1 e 4-1. Só que aí parou no Palmeiras, né? Nas quartas de final, né? Após 2 empates eletrizantes, né? Tipo 3-3 na ida, 2-2 no Mineirão e eliminação nos pênaltis, né? O Cruzeiro tinha um time bom, tinha o Filipão, né? No banco, né? O Filipão enfrentou o Palmeiras pela primeira vez, se não me engano, né? E foi eliminado pelo ex-time, né? Tinha o Oséias, tinha Fábio Júnior, tinha um time forte o Cruzeiro, mas aí o Cruzeiro não conseguiu ir longe e deu adeus. Agora a gente vai falar do Palmeiras, o Palmeiras, né? De novo o Palmeiras na Libertadores, né? Porque ele ganhou a Copa dos Campeões de 2000, né? Que era um torneiozinho rápido que foi realizado no Nordeste e tal, para ajudar os times a jogar Libertadores, enfim. O Palmeiras de novo na Libertadores, né? Só que dessa vez mais fragilizado, sem Parmalat, né? Enfim. Só que ainda assim o time já ainda copeiro, ainda competitivo. O Palmeiras fez uma fase de grupo sem sustos. No mata-mata o Palmeiras mostrou sua força, né? O Palmeiras enfrentou o São Caetano, né? Olha o São Caetano aí. E eliminou o time do ABC no sufoco, né? Mas eliminou ganhando nos pênaltis, né? Por 5-3. Né? Após dois resultados, né? Mínimo, né? 1-0 pro time de azul e 1-0 pro verde, né? Nas quartas, outra vez, um time de azul pela frente, né? o Cruzeiro, né? E novamente os pênaltis o Palmeiras leva melhor, né? O Palmeiras empata 3-3 e no Mineirão consegue na raça empatar 2-2 e nos pênaltis, né? O Marcos se destaca e o Palmeiras elimina o Cruzeiro com 4-3, né? E aí o Palmeiras enfrenta o Boca na semifinal, né? O Palmeiras querendo se vingar da derrota de 2000 e tal, né? Só que dessa vez não deu e o juiz atrapalhou, né? No jogo de ida, o Palmeiras empata 2-2, mas só que o jogo foi muito roubado pro Palmeiras, nossa. O Palmeiras reclama de um pênalti claríssimo, né? Em cima do jogador, né? Foi pênalti, realmente, o juiz ignorou o Baldaquino. E ainda por cima ele deu um lance ali que não foi a favor do Boca, ou seja, um pênalti inexistente. O cara do Boca simplesmente se joga ali, cava o pênalti e o juiz, o Baldaquino, marcou. Né? Se não tivesse acontecido essas coisas, talvez o Palmeiras teria tido melhor sorte, né? E no jogo da volta, né, o Palmeiras perdia de 2-0, mas conseguiu buscar. E aí de novo, pela terceira vez seguida, o Palmeiras joga os pênaltis, só que dessa vez não deu, né? O time perde do Boca de novo, né, e fica pelo caminho. Foi uma eliminação até traumática para o palmeirense, né? Porque por causa do juiz e tal, né? E essa eliminação aí que dava para o Palmeiras ter eliminado o Boca e tal. Mas enfim, né? Agora vamos falar do São Caetano, né? Que surpreendeu o Brasil em 2000, chegando na final da Copa Jovem Leste e tal, né? E o São Caetano não fez feio na Libertadores, né? Jogando pela primeira vez para um time que é pequeno, né? O Azulão jogou no grupo que tinha Cruz Azul do México, Defensor do Uruguai e Olmedo do Equador. O São Caetano fez uma fase razoável, avançou de fase, só que nas oitavas o Azulão ficou pelo caminho, né? O São Caetano enfrentou o Palmeiras e foi eliminado nos pênaltis por 5-3, né? E por fim chegamos no Vasco da Gama, que era o atual campeão brasileiro, né? O Vasco fez a melhor campanha de todas, né? Dos times brasileiros, porque ele jogou num grupo que tinha que tinha o América da Colômbia, né? O América de Cali, Peñarol e o Táchira da Venezuela, e o Vasco simplesmente venceu todos os jogos, né? Jogou 6 jogos, ganhou todos, líder geral de tudo, melhor campanha e tal. O Vasco enfrentou o Concepción do Chile e também seguiu 100%, ganhou os 2 jogos, 3-1 e 1-0. Só que aí a mamata acabou nas quartas, né? O Vasco enfrentou forte o time do Boca Juniors e foi eliminado com 2 derrotas, né? Perdeu os 2 jogos e deu adeus ao sonho do bicampeonato, né? Mas enfim, galera, bom, agora a gente vai falar do Mundial Interclubes, né? O Boca Juniors, né, como era o campeão da Libertadores, né, jogou esse Mundial Interclubes, né, no Japão, né? O
Boca enfrentou o Bayern de Munique, né, na final em Tóquio, né, e essa final foi uma final muito equilibrada, muito truncada e tal, só que os alemães levaram a melhor, né, o Bayern, que tinha os brasileiros, né, Paulo Sérgio, Elber, né, o Bayern foi campeão mundial, né, vencendo por 1-0 na prorrogação, né, gol do Kufur, né, o ganês Kufur, né, e o Bayern, né, superou o Boca, né, Boca competiu muito no jogo, mas não deu, né, dessa vez, e os alemães foram campeões mundiais, né. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E quando eu encerrar esse vídeo, vocês vão ver esse jogo aí da final do Bayern de Munique e Boca. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Vídeo longo, tá? A gente vai ficando por aqui, dê um like, compartilha o vídeo, comenta também, e é isso, fui! La mete Sforza, viene el centro, sale Córdoba, se pasa y está la línea Clemente, metió la plancha, Edward, penal, parecía gol. Gol del Bayern, lo hizo Kufur. Para mí hubo plancha de Elber en la línea. El Bayern le está ganando a Boca por 1-0. Vi desde una plancha hasta una mano. Veremos qué muestra la reiteración.